Olá, galerinha, tudo bem? Então, hoje eu vou colocar para vocês lá no Google Class 2 vídeos relacionados aí o que vocês estão aprendendo no aplicativo do Centro de Mídias e na TV Cultura, tá? Por que eu vou colocar esses 2 vídeos? Porque um vídeo eu vou falar somente de equilíbrio químico, que é o que eles estão trabalhando lá, certo? Que eles vêm falando nessas últimas aulas. Então, tem um resuminho aqui que eu peguei, vou falar desse resuminho para vocês. E o outro vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente monta, né, a constante de equilíbrio de KC, KP e dar exemplos aí com exercícios. Tudo bem? A nossa aula que aconteceu no dia 22/6 agora, segunda-feira, a professora falou de constante de equilíbrio, né? Que ela deu um exercício e explicou a aula sobre esse exercício, que inclusive tá na apostila de vocês, sobre KC, né? Então, ela foi fazendo lá a explicação do exercício e perguntando no chat o que vocês achavam daquele exercício. Como ela fez um exercício só de KC e não comentou muito sobre o equilíbrio químico em si, que é a parte teórica dele, então por isso que eu resolvi colocar esses 2 vídeos. Tudo bem? Então, olha só, equilíbrio químico, o que será que significa equilíbrio químico? A gente fala que todo equilíbrio químico é dinâmico. Por quê? Lembra o que é uma equação química? A equação química a gente representa reagentes, né, que são consumidos, são aqueles que estão antes da setinha, eles precisam reagir entre si e formar os produtos, que são aqueles que estão depois da setinha. Por exemplo, ó, eu tenho essa equaçãozinha aqui, então aqui eu tenho os meus reagentes e aqui eu tenho os meus produtos. Quando a gente fala equação química de equilíbrio químico, a quantidade de reagentes, a velocidade com que esses reagentes é consumido vai ser igual à mesma velocidade com que os produtos são formados e vice-versa. Toda equação de equilíbrio químico a gente chama de equação química reversível. O que significa isso? Que ela pode tanto formar os produtos, como também ela pode voltar a ser reagente, ou seja, reversível porque ela volta à sua composição inicial, certo? Então, equilíbrio químico é dinâmico por quê? Primeiro, quando em uma reação reversível, que ao mesmo tempo forma-se produto e produto forma-se reagente, a velocidade da reação direta, que é essa velocidade de reagente formando produtos, vai ser a mesma velocidade da reação inversa, produto formando reagente. Então, por isso que é dinâmico. Então, a velocidade com que esses reagentes são consumidos e formam os produtos é a mesma velocidade com que os produtos são formados e voltam a ser reagentes. Então, velocidade direta é igual a velocidade inversa. Por isso que é dinâmico, tá? E quando o estado de equilíbrio é atingido nessas equações químicas, a gente fala que as concentrações tanto dos reagentes como dos produtos permanecem constante. Então, depois que uma reação química atingiu o seu equilíbrio, as concentrações vai ser constante. Então, ela pode ficar ali 2 horas que a concentração não vai mudar, tá? As concentrações vão ser constantes. Por exemplo, ó, quando eu falo que o equilíbrio químico é dinâmico, pensa nesse gráfico aqui, ó. Eu tenho uma velocidade por tempo, né? Então, essa primeira parte aqui é os meus reagentes sendo consumidos e os meus produtos sendo formados, né? Então, a minha velocidade direta e a minha velocidade inversa, ela vai adquirir o equilíbrio justamente nesse ponto aqui, ó, né? Os meus reagentes estão sendo consumidos, os meus produtos estão sendo formados. Quando as duas velocidades da reação
for iguais, a gente fala que ela adquiriu o equilíbrio. A mesma velocidade com que os produtos são consumidos e a mesma velocidade com que os reagentes são formados, a gente fala que justamente nesse ponto do tempo, no caso, ela atingiu o equilíbrio, tá? Aqui o outro gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico de concentração por tempo. Então, quando que eu sei, professora, que vai atingir aí o equilíbrio? Quando a concentração tanto de reagentes como de produtos permanecer constante, né? Então, primeiro, os reagentes vai ter uma hora que eles precisam reagir entre si, consumir um outro para começar a formar os produtos. Quando essa velocidade de reagentes e de produtos forem a mesma, é porque atingiu o equilíbrio. Então, aí, ó, tanto a velocidade inversa como a velocidade direta, o equilíbrio vai ser constante. A concentração de reagentes e produtos vai ser constante. Tudo bem? Por isso que é classificada aí como equilíbrio químico dinâmico, porque a velocidade direta é igual à velocidade inversa. E ela vai atingir o equilíbrio, tornando a concentração de reagentes e produtos aí constantes. Não necessariamente vai ter a mesma quantidade de massa, simplesmente vai ser constante, ou seja, não necessariamente vai ter a mesma quantidade de concentrações de átomos de reagentes e átomos de produtos, simplesmente as concentrações vai ser constante porque ao mesmo tempo que eu formo na velocidade direta, eu também posso voltar para a velocidade inversa. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Existe dois tipos aí, ó, de equilíbrio químico dentro de equações, né, química. São as equações químicas que a gente chama de homogêneo e as equações químicas que a gente chama de heterogêneo. Quando que eu sei, professora? Quando todos os componentes da equação química estiver numa mesma fase, numa única fase, ou simplesmente no mesmo estado físico, ele vai ser homogêneo. Por exemplo, ó, aqui eu tenho H2 gasoso, reagindo com I2 gasoso e formando 2HI gasoso, ou seja, a primeira molécula do reagente está gasosa, a segunda molécula do reagente também está gasosa e eles formou uma molécula também gasosa. Então, a substância inteira, a equação inteira está no seu estado gasoso. Se todo mundo estiver no mesmo estado físico, é classificado como homogêneo. Caso contrário, se tiver mais de uma fase, se tiver mais de um estado físico, aí ela é classificada como heterogêneo. E essas duas situações é muito importante dentro de equilíbrio químico, porque a gente vai trabalhar com constante de equilíbrio só com gases, com constante de equilíbrio só com aquoso e com constante de equilíbrio só com gases, tá? Gases, aquoso e sólido e líquido, depois eu vou falar para vocês no finalzinho, tá? Então, ó, substâncias homogêneas quando tem o mesmo estado físico, substâncias heterogêneas quando tenho mais de um estado físico. Por exemplo, eu tenho carbono sólido reagindo com gás oxigênio e formando gás carbônico. Então, eu tenho substância sólida, substância gasosa e substância gasosa, certo? Numa mesma equação química. Tudo bem? Então, vamos lá. Dentro do equilíbrio químico, existe constantes que a gente chama de Kc ou de Kp, tá? São constantes de equilíbrio químico. O Kc está relacionado com a concentração dos reagentes e dos produtos no momento do equilíbrio químico. Então, vamos pensar aqui, ó, nessa equaçãozinha, ó. Uma quantidade de A reagindo com uma quantidade qualquer de B, vai formar uma quantidade de C mais uma quantidade de D. Como que a gente vai calcular o Kc? O Kc é representado por uma fórmula, então o Kc, constante de concentração, por isso que é Kc, sempre vai ser a concentração dos produtos, que é aquilo que está depois da seta, dividido pela concentração dos reagentes, que é aquilo que está antes da seta.
Então, ó, esse colchete aqui representa a concentração em química, certo? Como que eu representaria em cima dessa equaçãozinha aqui genérica? Então, quem que são os meus produtos? É o que está depois da seta, é o C e o D. Então, como é que ficaria? Concentração de C elevada ao seu quociente, ou o seu valor estequiométrico, elevado ao Czinho, vezes a concentração de D, também elevado ao seu Dzinho, que é o seu quociente, dividindo pelas concentrações aí dos reagentes. Quem que vai ser? O A elevado ao seu quociente, vezes o B também elevado ao seu quociente, certo? Então, aí, se eu desse valores, ia multiplicar esses de cima, dividir pelo de baixo. O Kc, concentração, né? É a constante de concentração. E o Kp, professora? O Kp é a constante de equilíbrio de substâncias gasosas. Lembra que eu falei aqui em cima que substâncias homogêneas e heterogêneas era importante? Por quê? Na constante de Kp, a gente só vai utilizar substâncias gasosas. O que significa o Kp? Pressões parciais no equilíbrio. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho a mesma equação genérica. Como que eu vou calcular isso daí? Kp vai ser igual, também, é produtos dividindo o reagente. Então, eu sempre vou pôr o pezinho de pressão, tá? Pressão de C elevado ao seu quociente, vezes a pressão de D também elevado ao seu quociente. Dividindo quem? Os reagentes, que vai ser pressão de A elevado ao seu quociente, vezes a pressão de B elevado ao seu quociente, tá? Lembrando que o P aqui, ó, significa pressão. Tem uma coisa diferente, ó, esse colchete significa concentração, por isso que é Kc, constante de concentração. Aqui a gente não trabalha com concentração, a gente trabalha com pressão. Então, eu não coloco o colchete, eu simplesmente coloco um parênteses. Tudo bem? Depois, nos exercícios, vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem, tá? Vou subir um pouquinho a folha aqui, ó. Falando mais um pouquinho da parte aí da teoria de equilíbrio químico, o que significa aí o grau de equilíbrio? Quando que atinge esse grau de equilíbrio? Grau de equilíbrio em química significa o rendimento que uma reação química está dando para a gente, seja em seus produtos ou seja em seus reagentes. Indica a porcentagem em mols de uma substância até atingir o equilíbrio químico. Então, quando a gente fala de reagentes e produtos, cada substância de reagentes e cada substância de produtos tem uma quantidade de mols por litro, tá? Então, se eu fosse substituir por valores aqui, eu ia substituir pelos seus valores em mol por litro, o resultado ia ser mol por litro. Então, indica aí a porcentagem de reagentes e produtos quando é atingido o equilíbrio numa unidade de medidas de mol por litro, tá? Esse grau de equilíbrio, quando ele for maior, a chance da reação, há uma maior chance dessa reação atingir o seu equilíbrio. Então, como que eu determino o grau de equilíbrio? A gente representa por esse alfa aqui, ó, certo? Que é a quantidade em mols que reagiu, né, lá dos reagentes, dividindo pela quantidade inicial de mols, né? Então, o exercício sempre dá uma quantidade inicial de mols e aí você vai ter que dividir aí pela quantidade de mols que reagiu, tudo bem? O que significa deslocamento? Porque para essas reações de entrar em equilíbrio e suas concentrações ficarem em equilíbrio, elas precisam deslocar tanto para a direita como para a esquerda, né? A gente chama de princípio de Chatelier. O que significa isso?
Quando tem a alteração na velocidade de uma reação direta ou inversa, seja para a direita ou seja para a esquerda, a modificação nas concentrações dessas substâncias sempre vai estar envolvida, né? Então, eu posso envolver a quantidade de mols de reagente com a quantidade de mols de produto, né? Então, se eu alterar a velocidade, eu vou alterar a concentração em matéria, em quantidade de mols, tudo bem? Quando a reação química de equilíbrio químico deslocar para a direita, a velocidade dessa reação direta vai aumentar, certo? Então, a velocidade aumenta se eu desloco para a direita. E ao contrário, quando essa reação de equilíbrio químico deslocar para a esquerda, a velocidade da reação inversa que vai aumentar. Por isso que é uma reação de equilíbrio químico dinâmico. Quando eu desloco para me formar os produtos, a minha velocidade da reação direta aumenta. Quando eu desloco para formar os reagentes, a minha velocidade da reação inversa também aumenta, tá? Esse é o princípio de Chatelier, que ele fala o seguinte: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. Lembra que nos vídeos anteriores existe alguns fatores que podem acelerar a velocidade das reações químicas, como temperatura, concentração, superfície de contato. Então, esses fatores, quando eles são submetidos a uma equação química, eles podem acelerar tanto a velocidade inversa como a velocidade direta. Tudo bem? Depende da onde que vai ser deslocado, ok? Então, eu vou colocar um outro vídeo que vai ficar bem mais fácil para vocês, que aí vai envolver os cálculos, tá? Até já!